Na entrevista do dia com Maria Lídia Flândolo, o impacto da desistência de Luciano Huck na corrida eleitoral. Nosso entrevistado é o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, professor titular de Direito Constitucional e Direito Processual Civil na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Registre aí os canais da TV Gazeta pela NET do Rio e de Brasília, 187 e 687. Vamos à nossa entrevista. Sim, muito obrigada, Lembo. Muito obrigada. Bom, eu quero, antes de falarmos do cenário político eleitoral, a sucessão presidencial, o fato do dia, que foi o decreto assinado pelo presidente da República da intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. As imagens depois do Carnaval ou muitas outras, antes do Carnaval, mostrando o descalabro que chegou à situação da insegurança no Rio de Janeiro. Essa intervenção é, no seu entender, um ato oportuno e que pode, de fato, ser eficiente nesse combate à insegurança pública no Rio? Eu diria que é constitucional. Está previsto no artigo 50 da Constituição, portanto, estamos dentro dos preceitos constitucionais. Inoportuno é. Inoportuno? Inoportuno. Por que, Lembo? Porque o Exército não tem essa função dentro da visão constitucional. A função dele é a defesa da soberania nacional, e jamais de situações de desregulamentação da ordem social. Mas tem acontecido, a presença do Exército como força auxiliar e funcionou. Mas é um erro, não funcionou, não. É mera expectativa de funcionamento, mas na verdade estão desgastando o Exército. Agora, eu acho extremamente perigoso o Exército numa intervenção federal específica no estado do Rio de Janeiro, na sua totalidade, que é uma unidade da Federação importantíssima politicamente. E perigoso por quê? Porque isso pode levar a futuras intervenções em outras unidades e aí nós não sabemos o futuro. Não sabemos se essas intervenções passam a ser permanentes e, ao invés de ser mera intervenção federal, volta a ser uma intervenção militar. E é um fato muito curioso, que me deixou muito angustiado e curioso. Nesta semana, a Procuradora-Geral do Ministério Público Federal pediu que fosse reexaminada a lei de anistia. E hoje nós temos uma resposta que a intervenção federal com o general assumindo a administração pública do Rio de Janeiro praticamente na sua totalidade, porque a segurança pública é tudo. No seu entender, foi uma resposta? Eu não diria que é uma resposta, pode ser mera... Essa proposta de revisão da lei da anistia? Eu diria que pode ser uma mera coincidência, mas a mim me preocupa e eu tenho o direito de estar preocupado. Mas, Cláudio Lembo, eu confesso, eu não vi uma análise como essa que você está fazendo agora. Espero que seja uma análise burra. Não. Análise de quem perdeu o não é senso hipótese real. alguma, porque é uma análise por uma pessoa do seu gabarito. Não é. É uma análise, é um ponto de vista. Mas, por outro lado, há também outro viés, que seria político-eleitoral. O presidente da República está vendo que parece estar indo por água abaixo aquela intenção dele de ver aprovada a reforma da Previdência. O que é pior, porque a intervenção federal pode vir amanhã estado de defesa ou estado de sítio, aí nós não temos eleição. Mas não pode ser também meramente um ato político, do estabelecimento daquilo que seja uma agenda positiva, no sentido de Michel Temer não parecer um perdedor, já que a base parlamentar dele se recusa a votar um projeto que ele faz tanta questão? E eu diria também o contrário. Pode ser uma forma de manter o Michel Temer por um tempo maior na presidência da República. Com o estado de defesa não pode haver eleição. Mas temos indicadores de que indicadores consistentes de que essa hipótese que você levanta agora possa, de fato, evoluir nessa direção deplorável. A própria metástase dita porque para pelo presidente Temer da República, permanecer, seria numa condição de não termos eleição esse ano. O próprio presidente da República disse que há uma metástase do crime organizado no Brasil. Sim. O crime organizado é aquele que fez as Farcs da Colômbia,
que fez a guerrilha da Colômbia. Então nós temos que combatê-lo. E para combater tem que se usar todas as armas constitucionais. Bom, Lembo, livre pensar. Livre pensar. Todas óbvio, as hipóteses devem ser consideradas, questionadas, avaliadas, levantadas, né, inicialmente. É muito importante. Tudo isso. Mas o que eu pergunto para encerrarmos esse assunto, temos indicadores consistentes de que essa hipótese que você levanta, da possibilidade de continuação de Temer no poder, de não termos eleição e, inclusive, de ter o aval da sociedade para a presença do Exército nas ruas e uma permanência do Exército na administração do país. É isso que você está falando. É o que eu imagino. A partir de temos indicadores ou é mera imaginação? O indicador é a intervenção federal. O indicador é a fala do próprio presidente da República de que é uma metástase do crime organizado em todo o Brasil. Tudo isso está aí. É só analisar. Vamos analisar e esperar que o melhor aconteça e não o pior. Que o pior não aconteça. Sabemos no que resulta o pior. Cláudio Lembo, agora o cenário político. Essa figura, Luciano Huck, que estava aí tão incensada pelo próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E mais uma vez, ontem, ele declara publicamente que não será candidato à presidência da República. Já havia declarado em novembro, num artigo, depois numa entrevista no programa do Faustão. E agora, a terceira vez que ele diz que desiste, depois ele volta a uma ação política com toda uma postura de candidato. No seu entender, dessa vez é para valer? Eu acho que sim. Porém, ele tem alguém que o orienta muito mal, que é o presidente Fernando Henrique. O presidente Fernando Henrique sempre foi um homem que falou mais do que devia e sempre pensou que valia mais do que verdadeiramente vale. Portanto, é perigoso. Mas eu acho que o grande problema dele é a vida pregressa. O empréstimo do BNDES, a problemática toda. Quer dizer, na política... Da Lei Rouanet, na política isso tudo vale. Vai aparecer. Vale pesado. E ele, então, já começou a aparecer. Deve ter ficado preocupado. Mais do que o emprego na Globo? Também, que vale muito. As duas coisas, né? Mas você acredita que seja para valer? Ou Luciano Huck pode voltar a uma investida? Não, eu acho que é para valer. É para valer. Para valer, ou seja, ele não será candidato. E nesse sentido, no cenário político eleitoral, quem é o beneficiário dessa desistência? Alckmin pode respirar aliviado? Eu não acredito. Porém, uma intervenção federal com o general do Exército tomando o Rio de Janeiro, quem poderá ser o beneficiado? A senhora vai responder. Não, eu não tenho a resposta. Aqui eu pergunto, sou entrevistadora. Quem é o beneficiário? Pode ser o capitão Bolsonaro. Bolsonaro? Pode ser? O capitão Bolsonaro. Dentro daquela sua tese. Faz parte desse contexto todo. Certo. Em todo caso. Cláudio Lembo, é impactante, né? Essa sua análise. Vamos refletir sobre ela e acompanhar os fatos. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Às suas ordens.